Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês. Notícia fresquinha aqui no fim desse vídeo para você. Savarino será o titular no jogo de hoje? Meu amigo, já enfrentando o ex-clube. Vamos trocar essa ideia, porque isso pode realmente acontecer. Calma que tem informação aqui. Mas antes eu peço gentilmente para que você não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei. E vamos lá, pessoal, se inscreve aqui no canal Hora do Flu, hein? Estamos próximos a alcançar a marca de 100 mil inscritos e é muito importante que você nos ajude se inscrevendo, ativando o sininho tricolor e tudo isso aí, você sabe, né? Pro crescimento do canal, e eu agradeço de verdade ter vocês aqui, tá? Vamos lá, pessoal. Rapidinho, eu queria comentar sobre a valorização de Martinelli e Hércules, tá? A gente tem informação do nosso querido Ligados no Flu, né, que um clube turco, o Besiktas, sondou ali o Martinelli e enviaria, né, ali uma proposta, muito provavelmente, tá? Estuda formalizar uma proposta para o jogador até o dia 6, né, de fevereiro aí, que é quando fecha o período de janela de transferências por lá. E a gente então tem o Martinelli sendo muito valorizado nesse mercado. O bom dessa informação é que o Fluminense não pretende se livrar de Martinelli. O Fluminense conta com Martinelli, né, para a temporada. Eu até acho que hoje o Martinelli é o principal jogador do meio de campo do Fluminense. Tá? Por quê, Thiago? Por tudo que ele entrega, tanto na parte defensiva do jogo, como na parte ofensiva. A gente tem um Martinelli realmente sendo assim, um jogador importantíssimo para esse meio de campo do Fluminense. Tanto é que quando ele não está em jogo, você tem uma dificuldade muito grande na partida, né? Porque ele é o motor do time, e não é porque ele fica correndo para lá e para cá, mas é um cara que também organiza, marca muito bem e tudo mais. Depois dessa informação do nosso querido Ligados, teve também a galera lá, o tal do Murat Ozem, falando que o Besiktas chegou a fazer uma oferta mesmo pelo meio campista do Fluminense, tá? E o que eles receberam é que o Fluminense disse realmente que não tem como, que não negociaria o Martinelli. Eu acho isso aqui muito bom, cara. E eu repito, a gente tem um Fluminense hoje que precisa se impor no mercado assim. Como assim, Thiago? Já reparou que quando a gente vai contratar jogadores dos caras é sempre uma dificuldade infernal? E quando é aqui, Fluminense realiza sonhos, libera por um valor muito baixo e tudo mais, sempre para tirar daqui era muito fácil. Então eu espero mais dessas atitudes, né, do Fluminense não negociar um dos seus melhores jogadores, dos jogadores mais importantes. Hoje o Martinelli é isso pro Fluminense, tá? E não sou eu que tô falando dos números, dos jogos, né? Não é opinião, é fato. Não tô aqui, o Thiago acha que o Martinelli é importante. Não acho nada. São os números que mostram realmente que ele é peça-chave para este meio de campo. Com isso, surge também ontem uma informação do Wilson Forte, né? Sobre o Hércules, que o Santos segue interessado no Hércules, porém a diretoria tricolor e o jogador não se mostram interessados no negócio. O treinador Vojvoda tenta convencer o atleta, né, a jogar no Santos. Então, assim, outra coisa que eu acho importantíssimo para o Fluminense entender, que o Hércules é um jogador de altíssimo nível, tá? Eu sei que no ano passado o Hércules demorou a mostrar o que ele sabe, mas durante a temporada nós conseguimos ver a importância desse jogador. Ele é um jogador que faz mais do que uma função no meio de campo, também mostra muita força, também tem muita essa chegada dentro da área, é um garoto com toque refinado na bola, né? Tem velocidade. Então, assim, hoje, se você parar para pensar, Fluminense tem dois grandíssimos volantes promissores, cara. Hércules e Martinelli, né? E ambos fazem ali aquela função de segundo volante, né? E eu ainda acrescentaria mais. Tem gente que tira o Bernal para nada, mas o Bernal, gente, ele tem muita qualidade e tem características perfeitas para ser um camisa 5 top. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é: o Fluminense tem em mãos uma matéria-prima muito boa,
né? O time do Fluminense é bom porque nesse meio de campo funciona muito. Tem juventude, tem força de marcação, tem velocidade, tem visão de jogo, né? Eu gosto sempre de citar aquele passe que o Martinelli deu pro Canóbio. Que é aquilo, gente? A gente tá falando de um volante, né? Então, assim, é muito bom. E o Hércules não é fora dessa linha, não. Eu acho que o Hércules é tão importante quanto o Martinelli, ficando um pouco atrás porque chegou depois, mas é um jogador de altíssima qualidade também. Então, assim, muita gente fala que eu sou muito crítico à diretoria, né? Eu acho até que a diretoria olha pra mim, né, e olha pro canal Hora do Flu com esse olhar também de, lá vem um canal que gosta de criticar a gente. Mas quando a gente pode elogiar, cara, eu vou fazer isso sempre. E de verdade, esse comportamento do Fluminense em não querer negociar o Hércules, em não querer negociar o Martinelli, é um comportamento que eu gosto muito. E que isso se mantenha para outros atletas também, outros jogadores importantes. O Fluminense tem que começar a ser osso duro de roer também, quando se trata do pessoal vir aqui buscar jogador. O Fluminense tem que ficar com fama de, cara, é difícil tirar jogador do Fluminense, porque eles não liberam não. Sabe por quê, galera? Porque tu vê que quando é o contrário, não existe essa facilidade. O próprio Zenit, quando veio pegar o Nino aqui, pegou numa mão com açúcar, numa moleza danada. E agora a gente tentando tirar o Nino de lá. Entende? Então, assim, eu gosto desse comportamento da diretoria. Pra mim, eles acertam aqui, tá? E de verdade, não tem como nem pensar nessa situação de negociar ali o Hércules e Martinelli, tá? Mas vamos lá, gente. Comentando aqui, falei pra vocês que a gente tem notícia de hoje, e é verdade, porque hoje o Fluminense enfrenta o Botafogo, né? O Fluminense enfrenta o Botafogo aí. Um jogo importante, né? Um jogo que a gente sabe que é difícil. Sempre é muito difícil enfrentar o Botafogo lá, porque tem um ótimo time. Sei que o Botafogo vive problemas assim complicados, né, em relação à sua SAF, mas é um time perigosíssimo. Tanto é que a última vitória dos caras foi ali contra o Cruzeiro e meteu uma goleada no Cruzeiro, né, que é um dos principais times hoje em relação ao investimento, né? Então a gente está falando de um time muito bom, um time bem legal, né? O jogo hoje é às 8h30 e vocês sempre dizem que eu esqueço, mas vocês que não assistem. Transmissão hoje Sport TV e Premiere, tá? Então você vai conseguir assistir aí. Agora, vou falar do time do Botafogo, que eu acho que é um bom time, mas eu queria começar, obviamente, com o Fluminense, né? Porque a gente vai ter um time diferente e fica comigo aí que tem uma mudança, informação que acabou de sair. Mas olha só, a gente tem aqui, pessoal, para o jogo de hoje, Fábio, Freitas e Inácio, né, essa duplinha aí. James então fica no banco, né? James então descansa. Guga na lateral direita, no lugar de Samuel Xavier. Samuel Xavier descansando também. Guilherme Arana no lugar do René. Aí a gente tem Bernal, Martinelli e Lima, uma trinca de volantes aí, né? Pensando ali nesse meio de campo do Botafogo que é assim muito perigoso. E lá na frente, Santi Moreno. Isso aqui é segundo o GE, tá? Santi Moreno, John Kennedy e Canóbio. Tá? Canóbio que ainda não estreou na temporada 2026. Ele ainda não fez o que a gente sabe que ele pode fazer, né? A capacidade que o Canóbio tem de jogar. Então, esse é o time do Fluminense que vai a campo. Mas fica comigo que tem a situação do Savarino que saiu agora. Calma, não vai embora desse vídeo, não. Antes, eu queria dar uma passada no time do Botafogo. Por quê? Porque, meus amigos, se a gente quer ver que o jogo vai ser difícil, é quando você olha pro time dos caras. Sei que fora de campo tá rolando muita coisa. Mas, galera, dentro de campo, o time do Botafogo ainda é muito bom, tá? Então, assim, tem o Léo Link, que é um bom goleiro, o Alexander, né, Barbosa, que a galera pediu muito aqui. Tem o Newton, que é grandão, né? Aí, beleza. Tem o Alan, né, jogador muito conhecido aí no futebol mundial. A gente tem aqui Vitinho, Nathan Fernandes. Esse Nathan Fernandes eu conheço pouco, sendo honesto. Mas o trio de ataque deles a gente conhece. Matheus Martins, moleque de Xerém, né? Arthur, que já foi especulado no Fluminense há muito tempo atrás, né? E Arthur Cabral, que muita gente fala que Arthur Cabral é isso, que Arthur Cabral é aquilo, que ele é ruim. Eu, sinceramente, eu não sei por que a galera acha que Arthur Cabral é ruim. Pô, um cara totalmente funcional, né? Se você pegar o jogo do Botafogo contra o Cruzeiro, tu vai ver o pivô e o passe que ele dá. Pra quem que surge? Pro Danilo? E Deus me livre. Minha felicidade é quando eu tô vendo o Danilo aqui, né? O Danilo deve ficar pra descansar aí.
Não sei se isso aqui é um time misto do Botafogo, tá faltando um Montoro ali, né? Então, assim, é um time bem legal que tem o Botafogo também, né? Então, assim, meus amigos, se você acha que o jogo hoje vai ser moleza, vai ser fácil, não. E outra, tá? Caso o Fluminense vença hoje, a gente pode, sabe o quê? Encaminhar o título da Taça Guanabara. Rapaz, o título aí do primeiro turno, tá? Mas vamos lá. Vamos comentar com vocês a informação que acabou de sair também do meu amigo, né, do Ligados no Flu. Ele acabou de postar isso lá no Twitter. Inácio deve ser titular neste domingo contra o Botafogo, tá? Ao lado do Freitas, na zaga. Aí, no ataque, Savarino tem grandes chances de ser titular no lugar do Canóbio. Já Nonato ficará fora da lista de relacionados. Então, para o nosso amigo do Ligados no Flu, do Rodrigão, a gente tem o Savarino começando o jogo. Isso aqui muda tudo. Muda tudo. Por quê? Thiago, mas o Savarino vai fazer a ponta. Ele pode fazer a ponta. Mas, meu amigo, ele não vai ficar agarrado nessa ponta, não. Ainda mais com o Fluminense com 3 volantes, você dá essa liberdade pro Savarino flutuar aqui. Tá? Muito provavelmente Savarino no lugar de Canóbio vai fazer com que o Savarino fique com muita liberdade. Algo que, gente, melhoraria muito o time do Fluminense, só a entrada de Savarino para esse time aqui. Por quê? Eu sempre falo para vocês que falta sempre esse cara cerebral, né? E o Savarino é tudo isso. É um cara muito inteligente, é um cara que tem uma visão de jogo muito boa, é um cara que tem finalização excelente, a chapada do Savarino é coisa de maluco, né? Então, assim, você vai ter o melhor dos mundos. E aqui eu começo a te mostrar porque eu acho que esse elenco do Fluminense é forte. A gente tá falando de um Fluminense que mesmo sem alguns titulares importantes, né, como o Serna, que é muito importante, como o Lúcio Acosta, que eu não preciso falar da importância dele, como o Samuel Xavier, que é muito importante também, a gente tá falando um Savarino entrando aqui, um Fluminense é muito forte também. Então, gente, se for confirmado, eu tô torcendo para que seja, Savarino hoje muda muita coisa. Agora, outra coisa que é interessante é a famosa lei do ex, né? A gente tá falando de o Savarino jogar no Engenhão, onde ele é ídolo dos caras, e estreando no Fluminense como titular, porque seria a estreia dele como titular neste jogo contra o seu ex-clube. Meu amigo, é cenário perfeito pra gente ter uma noite linda de Savarino, se Deus quiser. Né? Um Savarino metendo muito gol aí, dando assistência, acabando com o jogo. Pô, seria um negócio lindo de se ver. Então é isso, meus amigos. Savarino pode ser o titular no jogo de hoje. Mas não se esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele like, de ativar o sininho tricolor. Ter você aqui é um grande presente pra mim. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Um beijo no seu coração e você nos ajude aí, por favor, tá? É o que eu falo, né? A galera top chegou até aqui, tá vendo essa linda, né? Esse lindo cenário aqui feito pelo nosso querido Tom Zé. Então é isso, galera. Seguimos firmes. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal.